O que nós vamos falar um pouco agora? É só para tentar, nessa aula, falar um pouco, dar um apanhado geral de como é que a gente compara métodos em geral, certo? Primeira coisa que a gente tem é o seguinte: a gente pode comparar método. Bem, vamos falar sobre aquelas propriedades que a gente tinha visto antes, que era a propriedade de ser a estabilidade, certo? Estabilidade. Qual que era a outra que a gente costumava ver? Ah, passos, Hã? complexidade de passos. Não, não, sim, a gente vai chegar nessa complexidade de passos ainda, mas a gente tinha estabilidade, tinha adaptabilidade, né? Se ele era adaptável, ou seja, se ele conseguia resolver rápido os vetores que já estavam quase ordenados. Beleza? Então nós temos esses dois carinhas aqui, a estabilidade e a adaptabilidade. Todo vetor não, todo método você pode classificar ele. Ele é estável, não é estável, adaptável, não é adaptável e assim por diante, tá? Cada um dos métodos vai ter uma característica. Por exemplo, o Bubble, o Quick, ele não é estável e não é adaptável. Então, ele tem as suas desvantagens também, tá? Agora, nós vamos falar sobre as complexidades. As complexidades aqui. Vou trocar de cor, certo? E as complexidades, a gente tinha, basicamente, dois tipos de complexidades que a gente tinha que ver. Você lembra a complexidade de Espaço. espaço, ou no caso, complexidade de memória, né? Pode ser também falado. Uhum. Complexidade de memória. E qual que era a outra? De passos. De passos ou de tempo. É uma outra Agora, maneira de falar, ah, complexidade de tempo. No caso, a gente acaba contando passos e tudo mais, mas o que a gente está interessado mesmo é que os passos levam tempo e é isso que a gente vai estar vendo, certo? Complexidade de tempo. Aqui, na complexidade eu vou colocar o passos que você falou, que eu acho que é legal, porque no passos a gente também pode separar, né? A gente pode separar os passos. Tem basicamente dois tipos de. Quando você está falando de complexidade de tempo, então pode ser complexidade de passos, ok? Complexidade de passos. E a complexidade de passos, por sua vez, ela pode ser dividida em dois tipos de passos. Quais eram os tipos de passos? trocas e comparações. Exatamente, trocas ou atribuições, certo? E comparações. Todas essas nuances aqui são todas as diferentes formas que você pode ter de, é, de comparar os métodos, entendeu? Então, vamos colocar. Aqui eu tenho tempo. Eu posso comparar tempo, é geral, depois a gente vai falar o que significa quando você não dá muitos detalhes e tal, o que significa nos tempos e tal. Mas aqui eu tenho o tempo, ele está relacionado com a complexidade de passos, que pode ser trocas ou comparações, ou a soma dos dois, certo? Por fim, o que a gente tem? Nós temos esses caras aqui, temos a complexidade de espaço, a complexidade de tempo, todas essas formas de complexidade aqui, e nós temos um fator adicional que apareceu a primeira vez na hora que a gente estava falando do Quick, que é três situações onde a gente quer saber a complexidade. Nós queremos saber a complexidade no melhor caso. Para falar a verdade, o melhor caso não é lá tão interessante assim, tá? Melhor caso, para falar a verdade, é mais importante você saber se é adaptativo ou não, do que saber se ele tem um melhor caso bom ou não. Porque o melhor caso normalmente você só considera o melhor caso mesmo. Pior caso, e por fim, o caso médio. O caso médio. Certo? Então nós temos melhor caso, vamos colocar assim, melhor caso. Caso médio a gente coloca ele aqui. E depois nós temos o pior caso. Isso daqui você pode falar para espaço, melhor caso, pior caso, caso médio. Você pode falar para trocas, para passos, para comparações, certo? Então você tem toda essa gama de elementos aqui para a gente poder considerar, tá? E na hora que a gente está olhando para um método,
a gente, de certa forma, teria que ver todos esses fatores aqui, sabe? São todos esses fatores que seriam importantes. Saber o método é saber, não precisa decorar tudo, tá? Mas pelo menos conseguir inferir ou calcular ou determinar esses fatores em relação ao método que você está interessado, tá? Vamos só exemplificar, e aí dessa exemplificação eu vou detalhar um pouquinho algumas coisas. Por exemplo, vamos falar sobre um método que seria o insertion, tá? Vamos pegar o insertion. Ângelo, o pessoal pode ajudar no chat aí também, tá? Com o Ângelo que está participando, mas qualquer um pode ajudar aí no chat. Vamos pegar o insertion. E vamos tentar analisar essas coisas todas sobre o insertion. Sobre estabilidade, aqui. O insertion, ele é estável ou não é estável? Ele é estável. Ele é estável. Ou seja, elementos que estão, elementos com valores iguais não mudam de ordem entre si quando você ordena. Ele é estável, certo? O insertion é adaptável ou não? Sim. Ele é adaptável. Aliás, ele é o cara adaptável. Tanto é que a gente usa isso no shell, certo? A gente usa no shell o fato dele ser adaptável para poder conseguir melhorar o resultado, tá bom? Agora vamos falar sobre as complexidades. Esse cara aqui não preciso dele mais. Vamos falar sobre as complexidades. Complexidade de espaço, certo? A gente teria que responder no pior caso, melhor caso e no caso médio. Quando a gente vai olhar a complexidade de espaço, a gente tem que olhar o espaço adicional além do vetor que eu quero ordenar, obviamente. Se eu vou passar o vetor, se eu quero ordenar um vetor, o espaço que o vetor ocupa eu não posso usar na conta, porque todos eles vão ter que guardar o vetor de algum jeito. É quanto de espaço a mais eu preciso. Então vamos lá. No melhor caso, quanto de espaço a mais eu preciso no insertion? Bem, se você souber o valor exato, pode falar. Se não, você pode falar só a complexidade disso. É um valor constante. É um valor constante, o que me dá um O de 1, certo? Como é que eu vou colocar aqui? Vou colocar um O de 1 aqui, ó. Ok. Quanto de espaço a mais eu preciso no pior caso? Também é a mesma coisa. O de 1, não tem problema. Quanto que eu vou precisar no caso médio? Também é O de 1, certo? Quando você tem essa situação onde o vetor ele tem a complexidade O de 1 é constante, né? Quando ele tem a complexidade constante aqui, esse é uma característica muito importante. A gente pode falar com segurança que ele é uma ordenação in place, ou no local, ou in loco. Quer dizer, ele ordena o vetor no próprio vetor. Ele usa o próprio vetor para fazer a ordenação. Ele não usa nada externo, tá? O nosso exemplo clássico é o merge. O merge não é in loco, ele não é in place. Ele ordena, ele consegue ordenar, mas ele precisa de um vetor auxiliar. Ele precisa de algum espaço extra do mesmo tamanho do vetor para conseguir fazer a ordenação, tá? Isso aqui que significa que o insertion ele é in place porque todo mundo é O de 1, tá? Ok, agora nós vamos falar sobre o tempo do insertion. Bem, vamos lá. Qual que seria o melhor caso do insertion? O melhor caso de insertion é linear. É linear, porque é o vetor ordenado, ele dá uma passada e já para. Então, o melhor caso vai ser isso daqui. E no melhor caso, olha só, aí as coisas se complicam um pouquinho, tá? No melhor caso, você poderia perguntar quantidade de trocas que ele faz no melhor caso. Do jeito que a gente implementou, também é linear. Porque no melhor caso, ele guarda no X e depois coloca no X de novo. Eu poderia mudar para fazer com que ele seja constante no melhor caso, mas normalmente não faz lá grande diferença. Porque, como eu falei, o melhor caso é caso extremo mesmo, que não está lá muito interessado. Se a gente for olhar a complexidade de passos, de comparações, também é linear. Complexidade de passos, também é linear. Agora a gente vai para o... Podemos pular para o pior caso. O que nós temos aqui no pior caso?
Qual é a complexidade no pior caso do insertion? N ao quadrado. É quadrático, certo? Quadrático no número de trocas, quadrático no número de comparações e, portanto, quadrático no número de passos, tá? Só relembrando, tem um cara só que ele tem uma distinção muito grande entre trocas e comparações, que é o selection. O selection ele é linear nas trocas, sempre. O selection é sempre linear nas trocas, no melhor caso e no pior caso, tá? Mas também ele é, no pior caso, no melhor caso, ele é quadrático também nas comparações. Mas enfim, não é isso que a gente está querendo ilustrar aqui. Agora a gente teria que começar a pensar, e no caso médio? E no caso médio? Qual seria a complexidade do insertion no caso médio? Aí, de novo, a gente teria que pensar, argumentar, fazer toda aquela argumentação de qual que seria tal, se o vetor vier totalmente randômico, aleatório, o que vai acontecer, tal. Não é tão trivial, o caso médio normalmente é o caso mais difícil de você conseguir inferir, certo? Principalmente porque a matemática, a matemática que você tem que fazer, ela não é tão simples, a PAzinha não aparece tão simples, você tem que usar alguma probabilidade. Mas, em geral, você tem que pensar assim, cara, tá, se o vetor tiver ordenado, se o vetor tiver aleatório, o que eu espero que aconteça com o elemento? Bem, ele vai parar mais ou menos no meio do vetor. O elemento que eu peguei, ele pode aparecer na posição 1, na posição 2, mas na média ele vai aparecer em algum momento ali no meio do vetor. Então, a quantidade de passos que ele vai dar é meio n. Aí você pergunta, se a quantidade de passos é meio n, então isso aí vai me dar linear ou vai me dar quadrático? E a resposta é que ele vai dar quadrático. Porque o fato de que ele vai fazer o meio n vai pegar a sua PA e dividir por 2. A sua somatória de PAs e dividir por 2. Isso daí não vai eliminar o n vezes n de qualquer jeito. Então, nesse caso, a complexidade continuará sendo quadrática. Mesma coisa, tá? A gente, como eu falei, para você conseguir chegar no caso médio, você tem que considerar imaginando assim, o que acontece com o vetor randômico, tal, o que eu espero que vai acontecer, quantos passos eu vou ter que dar e tudo mais, certo? Para cada método, essa argumentação ela é diferente. Então, por exemplo, para eu te dizer qual que é a complexidade no caso médio do HIP, eu não conseguiria te provar matematicamente, porque não sei como é que faria isso. Porém, você consegue imaginar que, olha, na média ele vai me dar, a quantidade de passos que ele vai dar vai ser a metade de passos que ele daria inicialmente, talvez, ali, dividido por alguma coisa. Log dividido por alguma coisa. Beleza, log dividido por alguma coisa é log. N vezes log é n log n. Então, caso médio vai ser n log n. E assim por diante, tá bom? Tá, resumidamente, nós temos que ver para cada um dos elementos, para cada um do... para o método, a gente tem que conseguir analisar essas coisas aqui em relação ao método. Vamos fazer rapidão o que seria em relação ao quick. Primeiro, Ângelo, o quick é estável? Não. Não, o quick não é estável. Então agora nós estamos falando tudo do quick, tá? O quick é adaptável? É mais difícil. É mais difícil de responder essa, né? Assim. Mas ele não é adaptável. Por que ele não é adaptável? Porque se o vetor tiver quase ordenado, não vai adiantar nada. Ele vai continuar dividindo o cara em 2, em 2, em 2, em 2. O vetor quase ordenado não é o pior caso, mas também não é igual o insertion que vira linear. Então ele vai continuar muito bom, mas não vai ficar linear. Então o quick perderia para o insertion, por exemplo, num vetor quase ordenado. Certo? Porque o quick não é adaptável. Vamos responder essas outras coisas aqui. Melhor caso, pior caso. Essa é meio tricky, tá? Melhor caso, pior caso e caso médio no espaço. Quanto de memória ele usa a mais? No melhor caso, por exemplo. Também é um número constante. Pior que não é, cara. O problema é as pilhas. Exatamente. Na gravação da aula passada,
a gente tinha uma pessoa que ficava anotando o que precisava ser feito ainda. E isso ocupa a memória. Mesmo que não seja uma variável que você declarou, o vetor, o computador precisa anotar isso em algum lugar. Ele vai anotar isso na pilha. Então, o que nós temos? Nós temos que esse cara, no melhor caso, se você, para falar a verdade, no melhor caso, se você implementar corretamente, você consegue criar um melhor caso onde ele dá constante, vai dar a complexidade 1, tá? Como você faria isso? Você ordenaria sempre o cara menor primeiro. Então, você sempre vai ficar só com uma pendência para trás, ordena sempre o cara menor. Então, a complexidade correta aqui, só para ficar, ainda mais para ficar registrado em vídeo, é 1. No pior caso, já dá para imaginar o que vai acontecer no pior caso. O cara que fica anotando o que falta fazer, no final ele vai ter uma lista do tamanho de n. Então, no pior caso, a complexidade é n. O que a gente vai ter aqui no caso médio? No caso médio, a complexidade vai ser log de n. Por quê? Porque no caso médio, de novo, é aquela história que ele vai sendo meio balanceado ali, tal. Com log, a profundidade de log, ele já consegue resolver. Aí vem a próxima pergunta. Ele é in place ou não? Bem, no passado, no anterior, ficou muito fácil de responder. Por quê? Porque, como ele é tudo constante, se ele é constante, ele é... todo mundo é constante, pior caso, melhor caso e caso médio, a resposta sobre o in place é trivial, é in place. Nesse caso, não. Nesse caso, ele tem valores diferentes. E aí, é in place ou não? O que você acha, Ângelo? Aí não seria in place. Cara, ele é in place. Por quê? Repara o seguinte, ó. Bem, talvez eu tenha falado errado da outra vez. Se eu falei errado, estou repetindo. Quando todo mundo é O de 1, ele é in place. Isso aí é garantido. Todo mundo é O de 1, ele é in place. Mas não é a única maneira de ser in place. In place significa eu não uso um vetor auxiliar para ordenar. Certo? Lembra do merge. O merge precisa de um vetor auxiliar. Certo? Então, o merge não é in place. No caso do quick, o quick não precisa do vetor auxiliar, correto? Correto. Então, mesmo ele não sendo O de 1 para todo mundo, ele ainda assim é in place. Tá bom? Tá joia. Agora vamos para as complexidades. Complexidade. Pior caso, a gente já bateu muita tecla. Pior caso vai ser n quadrado. Sempre n quadrado. Caso médio. N log n. N log n. E n log n. E no melhor caso? Como é que seria o melhor caso? Cara, bem, a gente poderia tentar chutar alguma coisa, mas no melhor caso ele também daria n log n. Por quê? Porque mesmo no melhor caso, mesmo que você escolhesse o melhor pivô é um cara que divide em 2. E o cara que divide em 2, no final, vai te dar alguma coisa que é n log n também, tá? Não tem muito o que fazer. A única coisa que você poderia ter aqui é menos trocas. Se vocês, no melhor caso, um vetor já ordenado, por exemplo, você não faria trocas. Você não trocaria nada, ninguém com ninguém. Então, por exemplo, no vetor já ordenado, a quantidade de trocas é O de 1, sem trocas. Mas ainda assim, para você chegar nessa conclusão, você teria que fazer n log n comparações. Aqui, ó. Então, a sua quantidade de passos vai ser n log n. Certo? Mesmo que você não faça troca nenhuma, você vai ter que fazer n log n comparações para chegar a essa conclusão. Tá? Ok, essa daqui são todas as características que a gente tem para poder analisar um método. Certo? Vai ter uma atividade que vocês vão fazer, onde vocês vão registrar essas coisas para cada um dos métodos, discutindo entre vocês aí, para tentar dizer o que nós temos em cada um dos métodos que a gente viu até agora, tá?